Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História. Estaremos tratando hoje do capítulo 26, cujo tema é o governo Médici. Então, aqui, dando continuidade aos nossos estudos a respeito do governo militar do período histórico do Brasil, que compreende o governo militar, que nós iniciamos na aula passada. Hoje daremos continuidade estudando aqui o governo do general Médici, ok? Então fiquem atentos. Para qualquer dúvida estaremos à disposição aqui. Um breve resumo aqui a respeito da pessoa do general Médici. Emílio Garrastazu Médici nasceu no Rio Grande do Sul em 1905. Apoiou o movimento político de 1930, a Revolução de 30, pessoal, lembrando aí, e combateu o movimento constitucionalista paulista de 1932. Na década de 60, apoiou o golpe militar. Tornou-se adido militar em Washington, de 64 a 66. Chefiou o Serviço Nacional de Informações, o SNI, em 67, e comandou o Terceiro Exército do Rio Grande do Sul, em 1969. Em 30 de outubro de 69, Médici foi indicado indiretamente pelo alto comando do Exército para cargo de presidente da República. O recrudescimento do regime militar foi iniciado no governo do general Costa e Silva e chegou ao auge no governo do general Emílio Médici. Então, lembrando aqui, pessoal, que o general Médici ele apoiou o golpe militar e veio posteriormente a ser indicado indiretamente pelo comando do Exército para presidir o país. Lembrando aqui que uma vez que os militares tomaram o poder, a eleição do presidente passou a ser de forma indireta, ou seja, o povo não tinha direito a votar e escolher seus representantes. Isso passou a ser um direito apenas do alto comando do Exército, que indicaria os presidentes para governar o país. Vemos aqui também que a ditadura ela se iniciou no governo passado, no governo anterior ao do governo Médici, no governo Costa e Silva, mas ela realmente enrijeceu muito, ela se radicalizou no governo do general Médici, ok? No governo do general Médici, o combate ao regime militar se acentuou e a repressão aos movimentos promover essa resistência também aumentou. A censura aos meios de comunicação e as torturas de prisioneiros políticos tornaram-se comuns. A opção pela luta armada cresceu nesse período e dois focos guerrilheiros no meio rural foram dissolvidos, um em Ribeira, no estado de São Paulo, e outro no Araguaia, no Pará. As guerrilhas urbanas também foram formas de resistência que se ampliaram. Destacaram-se dois importantes militantes políticos que pensaram nessa tática de combate ao regime militar: Carlos Marighella, da Ação Libertadora Nacional, ou ALN, e Carlos Lamarca, da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Ambos foram assassinados pelo regime no período do governo Médici, respectivamente nos anos de 69 e 71. O aparato da repressão do regime militar foi aprimorado no governo Médici para atacar os movimentos de esquerda que cresciam no período. Desse modo, as operações repressivas situadas em São Paulo, designadas de Operação Bandeirantes, OBAN, foram expandidas e tornaram-se o Comando de Operações de Defesa Interna, CODE, que condenava os Departamentos de Operações e Informações, DOIS. Além destes órgãos, o regime militar também contava com órgãos de informação do Exército, Marinha e Aeronáutica, respectivamente, CIEX, CENIMAR e CISA. Economicamente, o regime militar caracterizou-se como um período de retomada de investimentos de capitais estrangeiros no Brasil,
Desde 67, Delfim Neto era ministro da Fazenda e investia em empresas estatais de base, como dos setores petroquímico, de energia e siderurgia. Para retomar o crescimento econômico do país, o que teve feito posteriormente com o crescimento econômico do país, que ficou designado como milagre econômico no governo Médici. Ao passo que a classe média teve sua renda ampliada e as parcelas proletarizadas tornaram-se mais pauperizadas. Assim, esse pretenso milagre econômico gerou mais disparidades econômicas e sociais. A educação esteve marcada por um viés tecnicista e doutrinador dos valores da ditadura militar. Assim foram criadas as disciplinas de Educação Moral e Cívica, em setembro de 69, e a Organização Social e Política do Brasil, substituindo as disciplinas de História e Geografia. Essas novas disciplinas eram ministradas para todas as séries do ensino básico e buscavam retirar o conteúdo crítico da educação formal. Os projetos populares de alfabetização, organizados por grupos de esquerda, foram suprimidos e os militantes que participavam eram perseguidos e presos. Em substituição a esses projetos, criou-se o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. Outras medidas do governo Médici foram a criação, em 1970, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a expansão territorial do mar brasileiro em 200 milhas e ampliação das rodovias como a Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Manaus-Porto Velho. A ditadura militar promoveu essas medidas, entre outras, de acordo com o viés desenvolvimentista adotado pelo regime, bastante influenciado pelo modelo estadunidense. Em 15 de março de 74, o general Médici deixou a presidência da República e foi sucedido pelo general Ernesto Geisel. Bem, pessoal, de uma forma muito clara aqui, muito direta, nós podemos compreender alguns aspectos aqui do governo Médici. Primeiro, como já dissemos aqui, acentuou-se de uma forma muito agressiva a censura aos meios de comunicação, aos veículos de comunicação, aos veículos de publicidade, a perseguição a artistas, intelectuais, de modo que todo e qualquer objeto de divulgação de ideias, seja na parte artística, como músicas, filmes, livros, poesias, de uma forma geral, eram alvo da repressão, eram alvo da censura militar. Assim como o meio artístico, o meio jornalístico também sofria perseguições e censuras. O fato é que não se poderia divulgar ideias que fossem perigosas, que fossem contrárias ao regime militar. Todo e qualquer meio de divulgação de ideias era rigorosamente vigiado para que não divulgassem ideias que fossem contra o regime. Isso foi um fator, isso foi uma característica. Outra característica foi a retomada de investimentos no país, porém com base no capital estrangeiro. A força desses investimentos, elas advinham de empréstimos do exterior, o que, na verdade, gerou consequências porque o país acabou se endividando, embora conseguisse produzir algumas obras, porém acabou se endividando, e essa política econômica acabou sendo
muito favorecedora da classe média, que passou a ter mais poder aquisitivo, mais poder econômico. Porém, foi uma política que gerou desigualdade, porque as massas populares acabaram estagnadas e não houve crescimento dessa classe. Muito pelo contrário, essa classe tornou-se mais paupérrima, mais necessitada. Outra característica marcante, sendo aqui uma terceira característica marcante deste governo, foi a sua influência na educação. A implantação de um projeto em que visava uma educação técnica, cursos técnicos, visando o mercado de trabalho. Mas não era esse apenas o único objetivo de formar profissionais para o mercado de trabalho. Também existia uma preocupação muito grande em doutrinar intelectualmente os estudantes, de modo que as matérias capazes de produzir um pensamento crítico, como história e geografia, foram abolidas do currículo. O importante era manter a população, as massas populares, sob controle. Então, nada melhor do que intelectualmente esta classe estivesse desprovida. Ok? Então, pessoal, resumidamente, essa é a nossa aula de hoje. Ok? Concluam os exercícios da apostila, conceituais, contextualizados e de aprofundamento, para que possamos estar corrigindo e tirando dúvidas. Para qualquer esclarecimento, dúvidas, estaremos aqui com vocês durante todo o período da aula. Estudem, boa leitura, um grande abraço a todos.